Se o Maracanã fosse uma pessoa, estaria na mais crítica depressão. Se pudesse avaliar um culpado, sinceramente, não sei se entenderia ser a vida ou quem deveria protegê-lo. Por abandono ou acaso, não estou conseguindo lidar naturalmente com o estádio do Flamengo. É um avanço? Claro! Mas tirar o Grêmio do Olímpico já foi um corte na alma. Tirar o Flamengo do Maracanã e, por consequência lógica, enterrá-lo para sempre é inaceitável. Inaceitável para ele, né? Não estamos falando de um estádio, estamos falando do estádio. Até o Wembley pode ser encostado. O Maracanã, não. O Wembley foi encostado. O Wembley é, sim, o maior templo do futebol. O Maracanã não existe mais. Essa declaração sobre a importância do Maracanã deveria ter sido feita com mais ênfase lá atrás, quando o estádio foi destruído. E tem sempre uns babacas aí que falam: ah, não, mas o Maracanã era perigoso, o Maracanã era imundo, o Maracanã, o banheiro vazava. Tinha todas essas histórias, são todas verdades. Remodelar o Maracanã significa, na minha visão, significava, na minha opinião, corrigir aqueles problemas que existiam na época. Óbvio, eu sempre faço essa brincadeira, né? Sempre faço essa brincadeira. Quando você ia no Maracanã de tênis, entrava no banheiro com o cadastro desamarrado, você jogava o tênis fora, porque você nunca mais ia amarrar o seu tênis, entrar numa lagoa de mijo. Era assim, e era nojento. Houve uma reforma, se eu não me engano, eu posso estar enganado, 94 para 95, ou 93 para 94, não vou me lembrar, de um reforço estrutural no Maracanã, porque quando você assistia um jogo no Maracanã, e os meus amigos mais antigos, o Maracanã tinha anéis, se eu não me engano eram 20 anéis, né? Eram 20 anéis não, eram 20 setores que compõem um anel. E esses anéis, eles tinham lá a junta de dilatação, um espaço entre eles, né? Esses anéis, era uma coisa impressionante, quando a torcida gritava e pulava, e foi a época que a torcida pulava muito também, havia uma movimentação entre a arquibancada, aquilo era perigosíssimo. Aí fez uma reforma gigante no Maracanã, instalaram-se algumas colunas que atrapalhavam a visão nas cadeiras para diminuir essa movimentação. Tudo isso era necessário, Como era necessário atualizar os banheiros, como era necessário atualizar o acesso para cadeirantes e deficientes físicos. Todas essas alterações eram todas necessárias. O que não era necessário era destruir aquela configuração. Aquela configuração não poderia ser, aceita, a mudança daquele formato não deveria ter sido feito. E aí, o estádio foi vilipendiado quando sofreu as reformas. Uma das questões importantes, o tombamento que aconteceu lá em 2000, pra gente retomar, né, a história completa aqui, né, precisamos contar a história completa. Lá em 2000, tinha uma premissa fundamental, eu não me lembro a pessoa que escreveu o relatório de tombamento, eu trago aqui para vocês nos próximos dias. Tem uma live aqui, inclusive, chamado Quem Matou o Maracanã, tá aqui atrás, tá? Dá uma olhada aí nos vídeos aí atrás, vocês vão encontrar. Que eu conto a história todinha, mas um dos fatores importantes daquele Maracanã é que uma das partes do tombamento se referia ao democratismo, desculpem a palavra, do Maracanã. O Maracanã era aberto e era desenhado, foi configurado para atender todas as camadas sociais de maneira igual. Então, quando mataram a geral para o Pan-Americano de 2007, isso foi aceito no tombamento, sabe por quê? Porque era possível, se fosse necessário ou preciso, com muita facilidade, reinstalar a geral. Aquela configuração permitiria que houvesse uma mudança e trazer a geral de volta. Você tinha as cadeiras, você tinha a arquibancada. Tava aceitável, não bom, a geral era fundamental. Quando tiraram a geral, praticamente mataram o Maracanã. Mas aí não houve uma manifestação, ou as redes sociais davam muito menos vozes a pessoas limitadas intelectualmente. Então, lembrar que essa manifestação de saudade, emoção pelo Maracanã, era necessário que fosse feito no passado. A gente vai continuar, a gente vai rebatendo aos poucos. O sustento do Maracanã passava por 4 clubes do Rio, se tornaram 2. Um deles sustenta 80% em situações normais. E se ele sair, todos nós sabemos que não há como aquilo ser viável. Então, como que o estádio de Brasília é viável? Um exercício fácil aí, mostraria quantos jogos o Flamengo vai fazer por ano no Maracanã, mesmo depois de ter o seu próprio estádio. É só fazer uma conta. O Flamengo vai jogar todos os clássicos com o Fluminense. O Flamengo
possivelmente no Carioca e no Brasileiro. O São Januário vai ter 50 mil pessoas, mas também o Flamengo pode jogar com o Vasco no Maracanã quando houver uma demanda maior e o Vasco for o mandante do jogo. Ué, por que não? Eu lhes pergunto, ali sim o Flamengo saindo, né, quebra o Maracanã, mas então por que reformar São Januário? Por que então o Vasco não vai lá e ocupa o Maracanã com o Fluminense? O Vasco tentou, né, o Vasco tentou, é verdade, mas não conseguiu. Eu não entendo essa questão do Flamengo ter a obrigação de ter o Maracanã. O Maracanã vai abrigar durante o ano pelo menos 10 jogos do Flamengo. Pelo menos 10 jogos do Flamengo. É possível até que o Botafogo faça jogos lá, com o próprio Flamengo, com o mando do Botafogo. Talvez, né? Então é preciso entender que essa necessidade de manutenção e salvação do Maracanã, que está aí travestida de emoção, de um relacionamento entre o Flamengo e o Maracanã, é uma bobagem. É uma opinião dele, ele tem direito de ter essa emoção, mas é uma bobagem. É uma bobagem porque essa relação deixou de existir quando o Maracanã foi vilipendiado. E esquece-se do custo do Maracanã, da âncora pesada, do lastro pesado que é manter-se no Maracanã. E eu vos pergunto, né? Cadê esse discurso pro Atlético Mineiro no Mineirão? Aonde tá esse discurso do Atlético Mineiro no Mineirão? Cadê? Cadê a imprensa falando do Atlético Mineiro saindo do Mineirão? Aonde tá? Aonde tá? Aonde estão os influenciadores? Onde estão as pessoas da imprensa nessa manifestação do Mineirão, que é um estádio caríssimo, que é um estádio que, além de ser um estádio caríssimo, um estádio complicado, é um estádio também caro de operar? Aonde tá? Aonde tá essa manifestação do Mineirão? Do custo do Mineirão, os times saindo do Mineirão, aonde tá? É importante que a gente veja também e faça esse mesmo comentário. Cadê? Onde estão? Por quê? Porque é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Mas aí não, né? Mas aí não entra, como dizem aqui no canal, né? Aí não cai na prova, né? Aí não cai na prova. Então, quando a gente olha lá o Mineirão também, dá uma olhada no Mineirão, a gente vê que o custo do Mineirão também é elevadíssimo. Não é tanto quanto o Maracanã, é muito mais enxuto, mas também é muito elevado. Cadê? Houve essa mesma manifestação lá em 2014, 2014 não, antes, né, 2012, quando o Corinthians declarou que sairia do Pacaembu. O Pacaembu acabou? Acabou. O Pacaembu acabou. Mas não acabou porque o Corinthians saiu. Essa relação não é obrigatória. Acabou porque o plano não foi bem feito. Acabou porque o plano não foi bem executado, não foi bem desenhado, não foi bem feito. E aí foi privatizado. E a gente pode entrar na discussão escusa, mas vamos lá, vamos continuar aqui. A saída do Flamengo empurrará o Fluminense para fora em questão de tempo. O Maracanã vai ficar só. De todas as possibilidades sobre o tema, eu ainda quero crer que o Flamengo está blefando para lhe ser oferecido comprar o Maracanã. Mas cada dia mais me parece que o fato do novo estádio é o ostracismo do maior do mundo. Não é só romantismo, é sobre burrice administrativa. Ele vai se tornar um peso para o Rio. Então, diante dos fatos, por que não ser menos romântico e mais prático? Venda-o ao Flamengo. O Fluminense terá no Maracanã um problema e não uma solução no minuto que o Flamengo deixá-lo. Aí eu concordo com ele inteiramente. O Fluminense vai pegar essa bomba, vai correr atrás do seu e também deixará o estádio onde ele paga aluguel para jogar ainda, custas mais do que ele precisa. Talvez o Vasco possa salvá-lo no futuro, mas hoje ele planeja reformar o seu. Ainda assim, ver o Flamengo em outra casa é quase como se a seleção jogasse de vermelho. A casa do Flamengo não será construída. Já existe. São fatos e não contratos. Fato? O Maracanã não existe mais. E sabe por que não existe mais, além da reforma? E sabe por que essa bobagem de comprar um estádio não faz o menor sentido? Porque é a mesma coisa que comprar uma areia. Você compraria uma areia? Alguém aí compraria uma areia? Você vai comprar uma areia? Porque vai te dar o custo de ter uma areia, não vale a pena ter uma areia. Você não vai comprar uma areia. O Maracanã é uma areia. Lembra uma areia da Fiat? Você não vai comprar. Por quê? Porque o carro vai explodir na tua mão. O custo de manter aquilo é um absurdo. E aí não tem essa discussão. Você vai pagar R$1 bilhão, sei lá quanto seria vendido o Maracanã, né? Não vai ser de graça, né? Não dá pra vender o Maracanã. Porque se você vender o Maracanã, olha só, você vai lá, vende o Maracanã, o Flamengo faz um shopping center, o diabo, tá? Esqueça no que é tombado, tá? Que você não pode fazer nada. Não pode nem pintar a fachada. Você não pode nem pintar a fachada. Sabe por quê?
Porque aquele azul lá das colunas se chama Azul Maracanã. Não pode mudar a cor. Mas vamos dizer que não existe tombamento. Vendeu, então o Flamengo agora destruiu, acabou, tombou o tombamento. Ou destombar, como é o termo correto. O Flamengo vai pagar 1 bilhão naquilo, 500 milhões, vamos dizer. Não sairia por isso, né? 500 milhões de reais. Isso aí eu viajando, né? Mais a reforma, a puta reforma que tem que fazer, para diminuir o custo operacional. E não vai poder nem mudar a cor. Ah, não, aí a gente destruiu o tombamento. Vai ter que pagar 500 milhões de reais e vai ter que fazer uma puta reforma. E mesmo assim, para melhorar a eficiência. Não faz o menor sentido em nenhuma hipótese de comprar o Maracanã. Não faz sentido. Isso é uma bobagem. Isso é uma besteira. Sabe quais são os fatos? O fato é que financeiramente não faz sentido e esportivamente, se assistisse aqui o canal, saberia que também não vale a pena, porque o espectador que está assistindo o jogo no Maracanã, atrás do gol, na última fileira, ele está a um campo de futebol da distância da primeira trave. E se você quiser resolver esse problema, você vai ter que fazer uma reforma que vai custar milhões de reais. Se você quiser aumentar a parte acústica, você vai ter que trocar a cobertura, que vai custar provavelmente muitos milhões de reais. Então não faz sentido. O Maracanã não é um estádio para assistir futebol de clube. É um estádio para assistir jogos da seleção ou de seleções. Então não vale vender. Você teria que rebaixar o campo, você teria que aproximar a arquibancada, você teria que mudar as entradas e saídas, você teria que criar uma entrada exclusiva para times visitantes, você teria que mudar a configuração da arquibancada para ter esses times visitantes. Você precisaria mudar a cobertura, instalar painéis acústicos e mesmo assim a arquibancada ficaria longe porque o ângulo de inclinação da arquibancada é ruim. Então, ficar com o Maracanã significa manter o Flamengo atrasado. Mas aí o discurso não cabe. Ah não, aí é romantismo, né? Porque eu sinto o Maracanã, o Flamengo. Uma bobagem, uma grande bobagem. É uma bobagem que aí é uma construção retórica que coloca a emoção para tentar atrair o torcedor flamenguista que olha por esse lado, né? A relação que eu tenho com o estádio, eu cresci dentro do Maracanã. Eu joguei, inclusive, no Maracanã. Tá? Eu tenho uma relação direta com o Maracanã, pessoal. Então, traz esses torcedores menos atentos à questão do estádio, coloca esse ponto emocional, porque é uma relação, né, de apego e tal, mas se esquece de tratar das partes técnicas. Essa parte pessoal, emocional, não resolve as questões burocráticas, técnicas e esportivas se o estádio fosse vendido.